Irmãos, nós vamos começar um estudo e ele vai ser dividido em duas partes, né? Nós vamos estudar uma parte ali de Gálatas e hoje nós vamos estudar até um versículo e semana que vem nós vamos entrar no fruto, na história e no estudo do fruto do Espírito, né? Mas esse estudo está no meu coração há muito tempo para estudar, para fazer. E como foi bênção para mim estudar esse capítulo 5 de Gálatas, e eu sei que vai ser para a igreja também. Então hoje nós vamos fazer a primeira parte, semana que vem nós vamos fazer a segunda parte que termina, mas você já pode saber que vai ser em Gálatas 5, né? Semana eu falei para minha irmã, né? Falei assim, hoje vai ser até versículo tal e semana que vem até versículo tal, né? Então a gente está estudando bastante e vai estar estudando isso. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 21. Serão os versículos que nós vamos estudar hoje. Mas Gálatas capítulo 5, assim diz a palavra do Senhor. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raivas, ambições egoístas, dissensões e divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque nós cantamos sobre o Senhor, o Santo Espírito. E é Ele, Pai, quem nos sonda. É Ele que tem o poder, Senhor, de nos convencer do nosso pecado. É Ele quem transforma vidas. E Ele usa a sua palavra. Então eu peço, Deus, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração de cada irmão que está aqui sentado, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo. Também o meu coração, como já foi tocado essa semana por esse texto. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da nossa reflexão essa noite pode passar? A nossa luta e as nossas... O que diz aí? Nossa luta e as nossas obras, né? O livro de Gálatas, meus irmãos, ele é um livro extremamente importante, porque ele fala sobre um assunto que é extremamente importante quando nós falamos sobre evangelho. Ele fala sobre liberdade. Liberdade. E existiu uma influência perniciosa dentro daquela igreja de Gálatas, que eles queriam falsos mestres, que trouxeram uma confusão acerca disso, acerca dos limites da liberdade cristã. O apóstolo Paulo ele fala sobre a liberdade cristã, na qual é obtida por quem? Por Cristo. E essa era a pregação de Paulo para os Gálatas. E esse foi o ensino que Paulo deu para os Gálatas. Nós temos total liberdade por meio da cruz. Você não precisa fazer um monte de rito religioso para obter o favor de Deus. Você precisa se apoiar na cruz. Você precisa olhar para a cruz. Hoje nós falamos de manhã em Romanos, capítulo 4, sobre justificação. E a justificação, nós podemos ser declarados justos perante Deus, não porque nós somos bons na retórica, ou porque nós podemos fazer algo para Deus que Deus diga assim, olha, muito bem, meu servo bom e fiel. Não, nós somos justificados na cruz porque Cristo pagou a minha conta e a sua conta na cruz. Ou seja, nós temos uma liberdade cristã. E o que os Gálatas queriam? E olha, preste bem atenção nisso, porque isso é o que pega muita gente. Eles não negavam Cristo. Eles só falavam que Cristo não era suficiente. É tipo assim, olha, é legal vocês seguirem Jesus, mas só Jesus não dá. Vocês têm que obedecer isso, não pode comer isso, não pode beber isso. Vocês têm que seguir uma regra, um conjunto de coisas. Só Jesus não dá. Só que a palavra de Deus ela não divide a glória dele com ninguém. Jesus é o centro de toda a Bíblia.
Jesus é o centro de toda a igreja, amém? Amém. Então é isso que Paulo está falando. Quem foi que envenenou vocês, enfeitiçou vocês, porque vocês conheciam a liberdade e agora vocês estão voltando para os ritos religiosos que foram extirpados na cruz. Então, no mesmo capítulo, nós vemos 2 versículos muito importantes para a gente entender o que Paulo está querendo falar aqui. O primeiro deles está aí. O que está grifado aí? Cristo nos tornou livres. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Essa é a primeira regra, é a primeira chamada de Paulo a eles, a prestarem atenção nisso. Cristo vos libertou. Uma das melhores maneiras de compartilhar o evangelho hoje, pode passar, eu acho que está aí, é apresentá-lo em termos de liberdade. Cristo é capaz de nos libertar da culpa, de nós mesmos, do medo, nos dando liberdade para sermos nós mesmos, tal como Deus nos fez e queria que fôssemos. Então, o que John Stott diz para nós é que a verdadeira liberdade, então, é a libertação do meu pequeno eu tolo para poder viver responsavelmente no amor a Deus e aos outros. Essa é a liberdade. E a nível de ilustração para os irmãos, eu trago se não a história mais triste do nosso mundo, que é a história do Holocausto, né? Você conhece, já ouviu falar sobre isso, né? Eu vi um documentário recentemente sobre o Holocausto, que foi na Segunda Guerra Mundial, de 1933 a 1945. E eu estava vendo aquele documentário, e a gente vê que, nesse profundo terror que foi essa época, o que mais me chama a atenção, em todos os documentários que eu vi sobre isso, é o que estava escrito lá em Auschwitz. Quem lembra? Né? Tinha uma placa lá, dizendo: o trabalho liberta. Estava escrito isso. Então as pessoas iam para lá numa falsa liberdade e numa falsa crença de que a vida delas ia melhorar. De que elas entrariam ali e elas poderiam dar mais dignidade para os seus filhos, que elas obteriam mais trabalho, porque o trabalho liberta. E você sabe o caos que foi. O terror que foi, aquelas pessoas ali tiveram suas vidas ceifadas. É uma triste história, mas ela dá uma lição para nós. Toda vez que o homem ele busca uma liberdade fora de Deus, fora de Cristo, ele não acha. Ele não acha. Toda vez, irmão, que você achar que seu casamento é o que liberta você, salva você está mais perdido do que você imagina. Toda vez que você achar que o dinheiro que você tem na conta do banco, ele liberta você de vários problemas, você está mais perdido do que você imagina. Porque a hora que você fechar os olhos aqui, sem Cristo, não tem mais volta. Não tem mais volta. Então, o que realmente liberta, o que Paulo está trazendo para eles e para nós aqui, é que Cristo nos libertou e essa liberdade foi comprada por meio dele na cruz. Segunda coisa que Paulo diz é que há uma liberdade com responsabilidade. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na, olha só o que diz o final, para servir uns aos outros em... O que diz ali? Em amor. Há 2 extremos perigosos com respeito à liberdade cristã. É o legalismo de um lado e a licenciosidade do outro. Há aqueles que querem regular a liberdade apenas por regras exteriores. Esses caem na armadilha do legalismo e privam as pessoas da verdadeira liberdade em Cristo. Porém, há aqueles que, em nome da liberdade, sacodem de si todo o jugo da lei e querem viver sem nenhum preceito ou limite. Deus é amor, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu fui liberto. Então eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque eu sou ungido do Senhor, porque eu sou mais do que vencedor. Daí vive a vida toda errada. A liberdade, ela nos dá uma responsabilidade. A ênfase de Paulo aqui, meus irmãos, é que a liberdade cristã não é uma licença para pecar. Pode passar. A liberdade cristã é a liberdade do pecado, não a liberdade para pecar. É uma liberdade restrita para aproximar-se de Deus com seus filhos e não uma liberdade restrita para mergulhar em nosso egoísmo. Ou seja, dada essa introdução com o título geral que a gente colocou, essa primeira parte do que nós lemos nos mostra a nossa luta e as nossas obras. E a grande questão que Paulo nos ajuda a esclarecer aqui é que Cristo nos providenciou
como nós enfrentamos essa luta que eu e você nós temos na nossa vida cristã. E como nós podemos vencer e viver de maneira certa e digna dentro dessa liberdade cristã. Sabe qual é a resposta? Você cantou aqui, não faz muito tempo. É o Espírito Santo. Só Ele pode nos manter verdadeiramente livres. Só Ele. Por tudo que Paulo está dizendo assim, olha, você tem uma luta, eu tenho uma luta, nós temos as nossas obras da carne, que é a nossa natureza humana, mas como é que nós vencemos isso? O Espírito Santo nos ajuda nisso, nos ajuda. E vou dizer mais, o meu pastor, lá em Santa Maria, ele me ensinou uma coisa que eu guardei, e eu vou guardar por toda a minha vida. Eu queria que você guardasse também. A pessoa que tem o Espírito Santo, meus irmãos, ela é uma pessoa ensinável. Ensinável. A pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela é uma pessoa ensinável. Às vezes a gente acha que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo porque ela fala, porque ela ora, porque ela profetiza, porque ela faz um monte de coisa, porque ela canta, porque ela chora, porque ela... Não necessariamente. Não é que não possam ser evidências, mas essa pessoa é ensinável. E a gente vive um momento da igreja, eu digo não só a nossa, mas as igrejas, que nós não falamos sobre uma coisa que Deus ama fazer dentro da igreja, que é disciplina cristã. Hebreus capítulo 12 vai dizer que Deus, como Pai, nos disciplina. Ele nos ama, então Ele precisa nos disciplinar. Ou seja, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso ser uma pessoa constantemente ensinável para que Deus me ajude a ser mais parecido com Ele. Então não é porque a gente se converteu, porque a gente levantou nossa mão, que Jesus passou a habitar na gente, que a gente está bem, perfeito agora. Não, pelo contrário. A palavra de Deus vai mostrando o quanto eu preciso ser moldado, polido, forjado por Deus. E se nós somos ensináveis na nossa vida, o Espírito Santo vai nos ajudando. Então o Espírito Santo, a pessoa que tem essa evidência, ela é uma pessoa ensinável. E Paulo vai me dizer o seguinte, Keller, ele vai dizer para nós que o combustível do Espírito no desenvolvimento de um caráter como o de Cristo é libertador. Porque nos aproxima de ser quem fomos designados a ser, a pessoa que nossos corações renovados pelo Espírito querem que sejamos. Então, dito isso, para nós irmos para os versículos, em primeiro lugar, Paulo ele diz para nós, ele apresenta para nós a nossa luta e como nós podemos vencê-la. Versículo 16, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela nossa natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que Paulo quer nos ensinar aqui, meus irmãos, nessa noite? É que existem duas naturezas em operação em todo cristão. O Espírito e a carne, que é a nossa natureza humana. A qualquer momento da nossa vida, nós andamos por uma e nós não satisfazemos a outra. Paulo, claro, incentiva os Gálatas a andar pelo Espírito. E carne aqui, né, talvez na sua versão diga obras da carne, é do grego chamado sarx, que em algumas versões tem natureza humana. Então, se na sua versão aí diz natureza humana, ou obras da carne, é a mesma coisa, tá ok? Só é a tradução diferente. No Novo Testamento, quando oposto ao Espírito, não se refere, olha só, à nossa natureza física, em oposição à nossa natureza espiritual, mas ao aspecto do nosso ser como um todo, toda a totalidade nossa que anseia pelo pecado, em oposição ao aspecto que anseia por Deus. O que Paulo está falando aqui é que o nosso problema, a nossa natureza humana, ela tem um cerne, sabe aonde que é? No seu coração, no meu coração. E aí bate com o que Jesus fala lá, que o nosso coração, o que sai do nosso coração? Coisas boas ou coisas ruins? Mais alto, por favor. Ruins, né? Ruins. Quer ver? Você está dirigindo, vem alguém e fecha a sua frente. O que seu coração produz? Você para e diz assim, Senhor, abençoe esse carro. Que nada falte para essa família. Em nome de Jesus, amém. É isso que você faz? Não?
Se alguém fura a fila, você está no mercado e alguém fura a fila, você diz, pode passar, irmã, Deus está me ensinando sobre paciência. Pode passar, Deus quer, estou sentindo que Deus quer me ensinar. Não, né? Teu time perde, né? Olha aí, semana passada, né? Nosso time foi lá operado pelo VAR. Eu olhando aquele jogo, né? Senhor, abençoa esse homem, né? Claro que não. Tava bravo, né? Falei, como, né? O VAR. Você é traído por alguém, por um amigo, por um cônjuge. Você tem sentimentos bons? Você é passado para trás? Você tem sentimentos bons? Não. Eu também não. Então o que Paulo está querendo dizer aqui para nós é o seguinte: queridos, vocês querem ter liberdade cristã na vida de vocês? Sim. O Evangelho ele primeiro precisa mostrar quem são vocês. É isso. Para vocês darem valor para essa liberdade. Entender que mesmo vocês sendo assim, o Senhor convida vocês para participar da ceia e da mesa dele, porque ele pagou o preço na cruz. É isso que Jesus está nos ensinando. Então é o nosso coração pecaminoso, ou antes a parte ou o aspecto do nosso coração que ainda não foi renovado pelo Espírito. O que fica claro aqui então é que esse conflito ocorre no nosso interior. E é mais exato pensar no Espírito como o coração do cristão renovado, feito novo pelo Espírito Santo. A nossa natureza pecaminosa estava lá, governando sozinha e sem sofrer oposição, mas antes de sermos cristãos. O Espírito, contudo, entrou sobrenaturalmente quando nos tornamos cristãos e começou a renovação que consiste agora em nossa nova natureza. Por isso, Efésios 4, 22 e 24, nós não vamos ler, Paulo se refere a essa oposição que existe entre o velho no homem e o... Qual é o outro? Novo homem. Eu conheci uma irmã uma vez, que quando acontecia alguma coisa ruim na vida dela, diz assim, se a velha fulana sair, eu vou brigar. Ainda bem que tem a nova agora, mas se sair a velha, né? Então assim, a gente tem esse conflito. Paulo, no capítulo 7 aos Romanos, ele fala o seguinte: miserável homem que sou, o bem que eu tenho que fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Esse conflito é que Paulo aqui está lembrando eles, da nossa nova natureza e da nossa velha natureza. A nossa carne ela tem inclusão para tudo que é sujo. Somente pelo Espírito nós podemos caminhar em santidade. Eu achei maravilhoso que um homem ilustrou sobre isso, sobre essa luta. Preste atenção, eu vou ler aqui para nós. A ovelha, ela é um animal limpo, que evita a sujeira, enquanto o porco é um animal imundo, que gosta de revolver na lama. Depois que a chuva cessou, aí ele vai lá no final do dilúvio, em que a arca se encontrava em terra firme. Noé, ele solta um corvo, a Bíblia diz. Mas a ave não volta, ela não volta. O corvo é uma árvore carnícera, portanto deve ter encontrado alimento de sobra. Mas quando Noé, lá no dilúvio, solta uma pomba, uma ave limpa, ela volta. Quando ele solta a pomba pela última vez, ela não voltou. Então Noé soube, ao certo, que ele havia encontrado um lugar limpo para pousar e que, portanto, as águas haviam baixado. Por isso que ele solta a pomba. A velha natureza, a minha e a sua, é como um porco e um corvo, sempre procurando algo imundo para se alimentar. Mas a nossa natureza é como a ovelha e a pomba, ansiando por aquilo que é limpo e santo. Como é que nós vencemos essa luta? Paulo nos diz que depende de quem está nos guiando. Depende de quem nós estamos servindo, alimentando na nossa vida. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Hernandes Dias Lopes ele diz para nós que o Espírito não é apenas um vendedor de mapas para um destino da liberdade, mas ele é o próprio guia que nos toma pela mão, nos guia pelo caminho até a glória final. O Espírito é visto como um guia a quem se espera que o cristão siga. Então essa é a primeira parte. Segunda parte, Paulo vai dizer para nós quais são as nossas obras. Quando seguem os desejos da sua natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes,
Acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desagradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E aqui a gente olha essa lista enorme que Paulo escreve, mas eu queria chamar a atenção de uma palavrinha que ela é o que leva as nossas motivações, dos versículos 20 e 21 a serem tão sujas. Desejos. Nós temos desejos. Só que aqui nesse sentido literal, lá no original, não é apenas desejos, mas sim, o que está entre aspas ali? Super desejos. Super desejos. Ou um desejo excessivo, um impulso e anseio, tudo que controla isso é crucial. É um super desejo que controla a gente. A gente olha lá para a narrativa de Gênesis, o fruto, ele era feio, sim ou não? Não, ele era bonito, desejado, desejoso. Eva e Adão, eles desejaram aquele fruto, porque ele era bom. O pecado nunca é ruim, nunca parece ruim, nunca parece feio, parece super desejoso. Então o principal problema que o nosso coração tem não é tanto o desejo por coisas ruins, mas os nossos super desejos para as coisas boas. Quando uma coisa boa se converte em nosso Deus, meus irmãos, se torna um super desejo. Agora, o que é mais importante nesse texto aqui, cavocando ele, é o que a gente vê a seguir. Pode passar. Se idolatria é um termo característico e resumido do Antigo Testamento para a nossa tendência a nos afastarmos de Deus, então desejos, ou super desejos, é o termo característico e resumido do Novo Testamento para o mesmo movimento. O Novo Testamento funde o conceito de idolatria e de desejos excessivos que governam a nossa vida. Então, no Antigo Testamento, a gente tem muito a ênfase de Deus, por meio dos profetas, dizendo assim: olha, abandonem esses ídolos, esses falsos ídolos. O povo me trocou por conta dos falsos ídolos. Mas no Novo Testamento, Paulo ele usa a mesma questão para falar dos nossos desejos. Porque os nossos super desejos, quando não controlados, mesmo que seja uma coisa boa, ele pode se tornar um Deus na nossa vida. E nos afastar de Deus. Interessante isso. A pergunta que nós devemos fazer é: o que o Espírito deseja então? O Espírito então anseia por nos mostrar a Cristo, nos conformar com Cristo. Em última análise, isso é o que os cristãos também querem. Quando nós nascemos de novo, quando nos tornamos cristãos, nós entramos para essa luta, onde nós temos a nossa natureza humana lutando contra a vontade do Espírito. Por que você acha, irmão, que é tão difícil ler a Bíblia? Por que você acha que é tão difícil orar? Por que você acha que é tão difícil manter a comunhão na igreja? Porque são coisas que naturalmente nós não fazemos. Mas nós precisamos fazer. E sabe qual é o nosso problema? É que nós jogamos essas coisas, ler, orar, comunhão, estar com comunhão, sobre desejos, sobre vontades também. A gente diz assim: hoje eu estou com vontade de ler a Bíblia. No outro dia, hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Hoje eu estou com vontade de orar. Amanhã eu não estou com vontade de orar. Hoje eu estou com vontade de vir na IBD. Amanhã eu não quero vir na IBD. Hoje eu vou na quarta-feira lá orar com a igreja. No outro dia eu não vou orar. Mas é interessante porque no nosso trabalho a gente não faz isso. Mesmo sem vontade a gente vai trabalhar. Mesmo sem vontade a gente faz as coisas que a gente tem que fazer. Mas quando a gente vai para o âmbito da Bíblia, da fé, do nosso Deus, nós usamos desejos. Mas Deus não quer desejos, Deus quer obediência. A sua palavra, obediência na oração. Irmão, é difícil orar? É, mas ficar sem orar é mais difícil ainda. É difícil ler a Bíblia? É, mas não ler a Bíblia é mais difícil ainda. É difícil ter comunhão na igreja? Sim, mas ficar sem igreja é mais ainda. Porque a igreja carece tanto de você, quanto você carece da igreja. Nós precisamos ter essa consciência. Não dá 10% da igreja numa IBD? Não dá 10% da igreja num culto de oração? Agora nas outras atividades, sim. Porque nós estamos deixando isso para as nossas vontades.
Estamos deixando para as nossas vontades. Eu já ouvi muitos pais fazendo isso e eu achei legal, é louvável isso. Levantar na IBD e dizer assim, filho, vamos? Daí o filho diz assim, não estou com vontade. Mas que bom, você vai sem vontade então. E traz para a igreja. Não é assim. E aí às vezes os filhos se desviam depois, não querem saber de Deus, porque pelas nossas vontades nós não queremos também participar das coisas da igreja. Depois é mais difícil. Então, nós precisamos olhar para esse âmbito. Por fim, Paulo então nos apresenta uma lista, mostrando as nossas obras e os nossos super desejos e como, se eles controlarem as nossas vidas, nós vamos ter problemas. Há 3 palavras no versículo 19 relacionadas aos desejos da natureza humana na área da sexualidade: imoralidade, impureza e indecência. Qualquer ofensa pública ou particular, natural ou não natural, são ofensas para o nosso Deus que é santo. A pornografia que ninguém vê, o site que você entra, é tão impuro quanto o cara que está fazendo bobagem lá fora. Perante Deus, é uma coisa imoral. Há 2 palavras no versículo 20 relacionadas à área da religião: idolatria e feitiçaria. A primeira palavra se relaciona a fornecer um substituto inadequado para Deus, e a segunda, falsificar a obra do Espírito. Há 8 palavras no versículo 20 e 21 que descrevem como os desejos da natureza humana destroem os relacionamentos. 4 delas são atitudes destrutivas: ambição egoísta, inveja, cobiça, ciúmes e rivalidade. 4 descrevem os resultados dessas atitudes nos relacionamentos: inimizades, ira, discórdias e partidarismo, que é um câncer na igreja, que é algo que destrói a igreja. É o tal do partidarismo. E há 2 palavras que se referem ao abuso de substâncias: bebedeiras, embriaguez e orgias. A lista nos mostra que Deus não faz o tipo de distinção que nós costumamos fazer. Isso que é importante aqui. Considerando o sexo ou a embriaguez mais pecaminoso do que os ciúmes e a ambição. Nós somos muito, pode passar, melhores em observar as obras da carne alheias do que lutar com as nossas. A gente tem isso. A gente olha para pessoas e a gente dá um X assim, ó. Fulano faz isso, que horror. Que ofensa isso. Mas a minha fofoquinha... E é isso que Paulo está dizendo. Perante Deus, meu querido, é tudo mesma farinha. Você entendeu? É isso que Paulo quer nos dizer. Então a minha pergunta para você, nessa noite, o louvor pode vir já, é: quem tem vencido essa luta em sua vida? A sua própria natureza ou o Espírito Santo? Quem tem vencido? Paulo não está falando de um ato pecaminoso, mas sim do hábito de pecar, perdão. Aqueles que praticam o pecado não herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem na prática do pecado e não se deleitam na santidade, nem mesmo encontrariam ambiente no céu. Paulo não está falando que nós não vamos pecar. Paulo não está falando que nós agora entregamos a nossa vida para Jesus e de repente as coisas mudaram e a gente não peca mais. Não. Só que nós não podemos viver pecando e achando isso normal. E vivendo a nossa vida debaixo do sol que Deus nos deu, da mesma maneira. Irmãos, tem que haver mudança na gente. Tem que haver mudança. A pessoa cheia de Espírito Santo é uma pessoa, o que eu falei? Ensinável. Tem que haver mudança. Você tem que olhar para a sua vida e olhar para a minha vida há 2, 3 anos atrás, assim, como Deus tem tratado a minha raiva. Como Deus tem tratado os meus ciúmes. Como Deus tem tratado o meu caráter. Eu estou sendo mais fiel. Como Deus tem tratado as minhas compulsões. É isso que nós precisamos olhar. Então, quem tem alimentado a sua vida? Para onde você tem inclinado ou pedido para Deus inclinar seu coração? Nas tuas obras ou nas obras que o Espírito Santo pode fazer na sua vida? Deus quer nos transformar. Deus quer nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho, a sermos mais parecidos com Cristo. É isso que Ele quer. E Ele usa o Espírito Santo dele. Amém?